Estamos de volta e com um assunto que causa pânico em muitas pessoas. O medo de ir ao dentista pode prejudicar a sua saúde bucal. Mas hoje, através da tecnologia e um bom acompanhamento psicológico, essa barreira pode ser ultrapassada. Todo dentista já deve ter vivido a experiência de atender ou deixar de atender um paciente que sofre de odontofobia. Mas afinal, o que será isso? É um medo em que a pessoa tamanho esse medo, apesar de ser imaginário, mas as reações que ela sente, as reações físicas e psicológicas, é como se fosse de um medo real. E muitos deles chegam até a desmaiar na cadeira do dentista. É um receio cultural da população. De 15% a 20% dos brasileiros têm autêntico pavor ao atendimento odontológico, o que gera consequências desastrosas para a saúde bucal. Existem recentes estudos, com pessoas que tinham a má saúde bucal comparadas com pessoas que tinham uma higiene melhor, uma saúde melhor, e de fato essas pessoas que tinham essa má saúde bucal eram, na maioria das vezes, pessoas que tinham medo, Então elas chegavam a realmente evitar o tratamento ao longo dos anos. E com isso daí é o grande prejuízo das pessoas que têm fobia, Então é realmente você evitar a tal ponto que você perde os benefícios de um tratamento, de uma prevenção, de se expor àquilo dali para poder se beneficiar. Se o pai não gosta de ir ao dentista, os filhos podem assimilar o problema. Para evitar traumas aos pequenos, os brinquedos acabam sendo uma excelente opção. Só assim para conseguir deixar a criança tranquila, pronta para sentar na cadeira sem reclamação. Começa já na barriga da mãe, na própria gestante, ela ter orientações, de não ingerir muito açúcar, que isso vai gerar na criança uma criança que não vai ter papilas gustativas que gostam do açúcar, Então isso já diminui o problema de cárie, E a mãe sempre após a alimentação, a amamentação, ela tem que fazer a higienização da criança, limpar, mesmo que não tenha nenhum dente, limpar o rodetezinho de gengiva da criança, já para associar o hábito de alimentação, escovação e higienização, Porque acontece às vezes de mães que não fazem isso e quando nascem os dentes, agora vamos escovar os dentes. Então para a criança vai ser uma coisa difícil, porque ela não está acostumada com isso. Então ela não vai deixar, vai relutar contra a escovação. As crianças que tiveram trauma, que tiveram que vir para o dentista devido a uma dor, ou então o pai chegou para a criança, se você não fizer isso, eu vou levar você para o dentista, já associa o dentista a uma coisa ruim. Então isso são os geradores de traumas para as crianças. Os aparelhos usados antigamente causavam, no mínimo, um desconforto grande ao paciente. Isto sem falar na dor. Mudava essas pontas e girava assim, olha, como essa aqui. Colocava aqui, prendia aqui entre as raízes do dente e depois fazia isso. Aí saía o dente de qualquer jeito, com osso, sem osso, saía. Estas práticas todas, comuns para a época, eram bastante doloridas. E assim se espalhou o boato, criou-se um mito e ir ao dentista passou a ser sinônimo de dor. Com o passar dos anos e com os avanços tecnológicos, a odontologia evoluiu muito. Mas afinal, será que as pessoas ainda têm medo de ir ao dentista? Tenho. Medo de dentista? Eu tenho horror. Você tem medo de dentista? Tenho. Muito medo? Sim, que eu tenho 2 dentes para extrair, tenho medo de extrair. Mas como toda regra tem sua exceção, existem também aqueles que não se incomodam em visitar o dentista. Hoje a odontologia está muito moderna, Nem tem mais anestesia, eles anestesiam primeiro para poder dar. Não tem por que ter medo. A estética atual tem tido um grande estímulo na busca da saúde bucal e do sorriso perfeito. Afinal, esse é o nosso cartão de visita. E para driblar todo esse medo, os profissionais do Grupo Implante da Clínica Vicente de Paula oferecem um atendimento diferenciado. Isso passa pela parte de procurar não atrasar o atendimento, porque cada minuto que o paciente passa na recepção em atraso, aquilo já começa a gerar tensão nele. Passa também pelas as barreiras de ruído, que tem sido uma preocupação constante. Temos também espaços para as crianças, brinquedoteca, onde elas podem se distrair enquanto os pais estão sendo atendidos, ou elas mesmas, quando vão ser atendidas, podem se distrair, é uma forma de relaxar e descansar. Temos um espaço agora destinado à massagem pré e pós-atendimento,
uma forma de acolhimento, de relaxamento que prepara o paciente para o atendimento e tira a tensão gerada pelo atendimento, naqueles casos onde isso pode acontecer, para que a pessoa vá para casa numa condição emocional melhor. Temos ainda um apartamento de repouso, onde os pacientes, depois de um procedimento cirúrgico, podem, durante alguns instantes, minutos ou horas, se for necessário, descansar até estarem se sentindo melhor para poder se dirigir à sua residência. Dentro de uma perspectiva de odontologia integrada, que nós temos aqui na Clínica Vicente de Paula, nós temos a necessidade de uma sala ou de um espaço onde nós temos a oportunidade de nos reunir diariamente para discutirmos todos os nossos casos. De forma que cada profissional, dentro da sua especialidade, tem nesse espaço uma possibilidade de apresentar suas sugestões, apresentar suas perspectivas de tratamento dentro da sua especialidade, com o objetivo de nós termos um diagnóstico global e uma possibilidade de oferecer um melhor tratamento aos nossos pacientes. Nessa sala, nós temos a oportunidade de conversar com os nossos pacientes, de forma que ele vai ter a possibilidade de saber o resultado final, o que é que nós podemos oferecer no seu tratamento. Eu já faço trabalhos há mais de 20 anos e acredito que não pretendo mudar de clínica daqui mais. Quem busca este diferencial tem propriedade para falar sobre esse atendimento, como é o caso do engenheiro sanitarista Antônio Hermes. Aqui nós temos especialista, temos mestres e temos doutores. Eu já passei por três para completar essa avaliação, certo? Então, foi essa a razão de eu ter procurado essa clínica. Viu só? Com todas essas dicas, você pode deixar o medo de lado, cuidar da saúde bucal e depois comemorar um novo sorriso. A Clínica Vicente de Paula fica na Rua Antônio Soares, 1237, Tirol. O telefone é o 3211-8668.